professor, e se tiver colegas aí se formando, cheio de vontade de conhecer a Amazônia, que venha. E-mails para saudebucaltefé@hotmail.com. Pode mandar um currículo. saudebucaltefé@hotmail.com. Eu vou ter que passar para frente, adiantar um pouco os slides aqui, né? Mas algumas coisas são fundamentais, né? Vamos para esses objetivos aí. Nós estamos sincronizados? Você está com essa tela aí? Já estou nessa tela aí, professor. Beleza, tá tranquilo desse jeito? Tá dando para ir direitinho? Tá excelente, acima das expectativas. Ah, que bom. Também para mim está bem acima do que eu esperava. Eu esperava que teria mais dificuldade, mas está muito tranquilo mesmo. Obrigado. Vamos lá. Então, fundamentos e técnicas para planejamento, né, de sistemas locais de saúde bucal, né? Sistema, nós temos 3 níveis para se pensar. O nível do trabalho em equipe, o chão da clínica, o chão do distrito sanitário, o chão dos domicílios que são visitados. Quer dizer, como organizar o trabalho da equipe em todos os seus espaços de prática. Esse é um nível que a gente tem que pensar. O outro nível é unidade a unidade, né? A gente tem mais de uma unidade com mais de um espaço. Então, cada unidade tem vários espaços. E tem um sistema local que é constituído de várias unidades. Então, a gente tem que pensar nesses 3 níveis. Vamos. O dentista, né, não deve fazer tudo sozinho, né? A gente tem uma herança de dentista de consultório, de dentista antigo que trabalha isolado em consultório particular. No serviço público, a lógica do dentista que trabalha sozinho, né, é uma lógica que, infelizmente, atrapalha sobremaneira a organização dos serviços. O dentista não pode ser uma ilha profissional, né? Ele precisa ter uma equipe para dar mais utilidade e justiça ao seu trabalho. O dentista faz tudo, esse dentista ilha, isolado, é o pior conceito para se planejar e programar o trabalho profissional em saúde bucal. Com isso eu defendo o trabalho dos ACS, dos agentes comunitários de saúde, que são os recursos fundamentais para trabalhos preventivos e promocionais, e defendo o trabalho dos técnicos de saúde bucal e dos auxiliares de saúde bucal, os TSBs e dos ASBs. Né? Eu tenho trabalho de pesquisa considerável em cima da importância e em cima da utilidade do trabalho do técnico de saúde bucal. Tenho livro publicado sobre isso, sobre as minhas pesquisas. Inclusive, ele está disponível para download no meu site, tá? Discutindo no particular a importância e a qualidade desse trabalho, né? Da mesma forma que um dentista ilha, da mesma forma que um dentista não deve fazer tudo sozinho, tem que estabelecer equipe, uma unidade não deve fazer tudo sozinha, ela precisa estabelecer rede com outras unidades no seu mesmo nível de atenção, né? A não ser que essa unidade esteja impedida de fazer tal coisa. O impedimento é sempre demográfico. O impedimento é sempre o número de pessoas que justificam o número de unidades. Então, né, nós temos comunidades que não chegam a 3.000 habitantes.
né? Comunidades com até 3 mil habitantes justificam unidades isoladas. Comunidade com mais de 3 mil habitantes, até 6 mil habitantes, elas acabam por justificar também 2 unidades que podem ou não trabalhar estabelecendo rede. Menos de 3 mil habitantes é quando se justifica ter unidades móveis, eventualmente, tá? Então, suponhamos que a gente tenha uma comunidade de 500 pessoas, né? Então, não tem justificativa você imobilizar todos os recursos de uma unidade básica num local com 500 pessoas que ficam. Então, aí se justifica ter equipamento que você monta, deixa instalado por um tempo e depois desmonta. Ou, no caso de vocês, põe num barco e depois estaciona o barco em outra comunidade. Tá certo? Então, a gente tem como situação essa situação aqui. Menor que 3 mil, a gente interroga da necessidade de se ter capacidade instalada móvel. Tira muito pouquinho a letra, tá? Ah, tá. Ficou pequeno, né? Opa. Vamos lá. Tá legível aí? Não, a letra está muito pequena. Eu vou tentar aumentar. Não, tá perfeito, viu? Dá para entender bem. Ok, tá? Com aproximadamente 3 mil, eu vou aumentar e não aumentei. Com aproximadamente 3 mil, né? A gente justifica uma equipe de saúde bucal na lógica de uma equipe faz tudo, na lógica de uma equipe ilha, isolada. Ok? Agora, quando a gente tem aproximadamente 6 mil como localidade, né, a gente pode pensar em 2 equipes de saúde bucal, na lógica faz tudo, ou alternativamente, rede entre as 2, estabelecer rede. Estabelecer rede é algo que eu vou considerar mais para frente um pouquinho. O que é vir a estabelecer rede? Agora, a partir do momento que eu tenho de 9 mil habitantes numa mesma localidade, mesmo grupo, né, na mesma região, numa mesma área, que configura um território por relações de vizinhança. A partir do momento que eu tenho a ideia de rede impera, tá? Né? E se eu tenho uma unidade para 3 mil, tenho 2 unidades para 6 mil, quando eu alcanço 9 mil, eu já posso trabalhar com 2 unidades de saúde bucal estabelecendo rede. Eu não preciso de uma terceira. Tá? Então, a partir daqui em diante, eu começo sempre a trabalhar com a ideia de rede. Sempre, invariavelmente com a ideia de rede. Né? Como trabalhar com a ideia de rede faz parte dos temas que a gente vai lidar mais para frente. Tá? Mas aqui é um guia rápido de onde rede passa a ser um imperativo para a produção. Eu não estou falando de município com 9 mil habitantes. Eu estou falando de localidade onde tenha um número de igual ou superior a 9 mil habitantes. Tá claro? Porque, geralmente, aqui no sul, um município, para ter uma localidade, a sede com 9 mil habitantes, ele geralmente é um município com o dobro da população. Ele geralmente é um município com 20 mil habitantes. Os municípios pequenos são municípios agrícolas. A maior parte da população está esparramada nas fazendas. Então,
Para a gente chegar a ter 9.000 numa sede, a gente precisa de um município de um porte de 20.000 para lá, aqui no sul. Aqui com vocês, aí eu já não sei como é que é exatamente a distribuição. Ok? Eu acredito, a sede de Tefé, do município, tem quantos mil habitantes? Na faixa de 30.000 na cidade e cerca de mais ou menos 35 no interior. Isso. E no interior, vocês têm distritos ou está tudo esparramado como população ribeirinha? A grande maioria é disperso em pequenas comunidades ribeirinhas. Temos só uma comunidade que a gente pode dizer que é grande, que é o Canhambé, que tem cerca de 8.000, Fábio, lá? Canhambé está na faixa de 8 a 10 mil habitantes. Os restantes são bem pulverizados. Então vamos lá. Para Canhambé, se é que eu entendi direitinho o nome, para Canhambé já se justificaria para a localidade de Canhambé, não para o interior, não para a zona rural de Canhambé, mas para o núcleo urbano de Canhambé, já justificaria aí o estabelecimento de rede. E para a sede do distrito, o núcleo urbano da sede do distrito, já justificaria o estabelecimento de rede. Existe alguma localidade que tem aproximadamente 3.000 ou a partir daí já está tudo mais vaporizado, já mais atomizado? Não, o restante é tudo pulverizado. Tem comunidades de 150 pessoas, comunidades de 200 pessoas. As maiores é na faixa de 300 pessoas. Mas algumas distantes a meia hora, uma da outra. Tá, ok. Aí a gente já começa a ter que pensar mesmo em soluções móveis, né? Que eu imagino que vocês devam utilizar aí, não? Precariamente. Precariamente, ok. Então, o foco do que eu vou estar falando não são as unidades isoladas e móveis. O meu curso está voltado para a sede do distrito e de Canhambé, e lá para a localidade de Canhambé e para a sede do município, tá certo? Porque para esse grupo aqui, eles trabalham na lógica de fazer tudo. Isso é que eu chamo de desfavorecimento, né? Uma unidade que trabalha isolada, ela está desfavorecida. O dentista a equipe tem que fazer tudo. Uma unidade que trabalha no centro da cidade, ela pode contar com o estabelecimento de rede e a divisão de trabalho entre unidades. Ok? Legal? Então vamos em frente. Então, a unidade faz tudo, como a gente viu lá na tela, né? É o pior conceito para planejar e programar um sistema local de saúde bucal, né? Por isso eu defendo o próximo slide, gente. Eu defendo formar rede em perspectiva horizontal. A gente está acostumado a falar de rede quando fala assim, a unidade básica, o ambulatório de especialidade e o hospital. A gente pensa em rede sempre de forma hierárquica e vertical. E a gente quase nunca pensa em rede como articulação horizontal. Tá claro? Então eu defendo que a gente precisa trabalhar e desenvolver o conceito de formação de rede e sua articulação na perspectiva horizontal, né? As unidades básicas, elas devem ter diferentes perfis de oferta com divisão de trabalho entre elas, adequando a diferentes perfis de uso, diferente case mix de assistência, né? O perfil dos usuários. Isso é muito claro em hospitais. Por exemplo, aqui em Brasília, a gente tem muitos hospitais públicos. Então, cada hospital tem um perfil de oferta. Um hospital com perfil de oferta para urgência, emergência e maternidade. Um hospital para perfil de oferta de procedimento eletivo. Um hospital com perfil de oferta de maternidade, UTI, neonatal. Né? Então,
a gente está acostumado a distribuir o trabalho entre unidades hospitalares, porém o SUS, o PSF o particular da equipe de saúde bucal, ele estendeu a lógica de que as equipes são iguais e devem fazer tudo. Por exemplo, a questão da urgência e emergência não é, a meu ver, uma questão que todas as unidades devam fazer. Porque quando você põe todas as unidades para fazer urgência e emergência, você subtrai de uma grande quantidade de equipes um tempo que poderia ser destinado a procedimentos eletivos, a tratamentos que são iniciados e concluídos até a alta clínica, tá certo? E nós temos basicamente, né, então vamos lá, vamos voltar para a nossa tela aqui, né? Ter no mesmo sistema local uma única unidade de urgência e emergência desonerando e dando suporte às unidades de assistência seletiva, de acesso programado. Tá? A gente sabe muito bem o quanto urgência e emergência atrapalha qualquer programação. A lógica de programação é uma coisa, urgência e emergência não tem lógica. Urgência e emergência é imprevisível. Né? Então fica muito difícil depois estar cobrando produção correspondente ao programado quando aquela unidade faz urgência e emergência. A urgência e emergência atrapalha tudo, né? A toda a programação. Né? Então, voltando lá na tela, outra questão também que eu acho que deveria ser considerada como rede de atenção básica é a questão dos laboratórios regionais de prótese. Vocês aí em Tefé têm laboratório regional de prótese, não? Sim, inclusive a técnica está aqui com a gente e o profissional que trabalha lá também. Ah, que ótimo. Então, por favor, né? Me corrijam se eu estiver falando alguma bobagem. O interesse nosso aqui é trocar experiência. A experiência acadêmica com a experiência do serviço. Ok? Em que pese eu já ter dado assessorias e ter trabalhado muito próximo do serviço, mas o meu lugar de fala é sempre o da academia, então vocês me corrijam, tá? Então vamos lá. Os laboratórios regionais de prótese, eles foram criados meio que num limbo. Eles podem estar no céu ou podem não estar no céu, né? Eles não precisam necessariamente estar no céu. E eles foram criados como um laboratório para cada 500 mil habitantes. Eu faço uma pergunta: quantos dentistas e quantos técnicos tem no laboratório de vocês? Um profissional e um técnico. Ok, vamos lá. Um profissional e um técnico jamais é recurso suficiente para 500 mil habitantes. Isso é uma maluquice, não tem menor cabimento. Um profissional e um técnico cobre, na melhor das hipóteses, 44 mil habitantes. Então, vocês têm 1/10 do que seria necessário para cobrir 500 mil habitantes. Considerando que os municípios não têm bala na agulha para colocar 10 dentistas e 10 técnicos num único lugar de uma vez só, que isso é gradualmente expandido, a minha sugestão, né, ao que eu acredito como convicção, é que a gente deveria ter colocado a prótese total nas unidades básicas e não em laboratórios regionais, certo? Quer dizer, se eu tivesse unidade básica não regional, local, eu poderia, com uma unidade básica de prótese total, uma equipe de prótese total, implantada na rede como PSF, infelizmente não é assim que é a norma, lamentavelmente não foi essa a orientação política, né? Eu deveria ter uma equipe de PSF cujo perfil de oferta fosse exclusivamente prótese total, um dentista, um técnico e um auxiliar. Esta equipe
dando retaguarda para um sistema local de saúde bucal com abrangência de, no mínimo, aproximadamente 40 mil habitantes, 44 mil habitantes. Então, incrementalmente, você ia colocando equipes de saúde bucal de prótese total. A ideia de equipe faz tudo atrapalha o avanço da prótese total na atenção básica. Porque se eu tiver que implantar uma equipe que faz urgência e emergência, livre demanda e atendimento programado, restaurador e cirúrgico, e ainda por cima tiver que fazer prótese total, pode esquecer, não vai funcionar. Certo? Então, se a gente começar a pensar que as equipes de saúde bucal no PSF podem ser equipes organizadas de acordo com o perfil da oferta que se quer dar em rede, você tem condição de colocar, teria condição de colocar equipes de saúde bucal de prótese total integrada a uma rede, nunca isolada. Ela nunca poderia ser uma equipe ilha, tá certo? Ela teria sempre que estar integrada, ok? Então, esses são os ganhos da gente começar a pensar em articulação horizontal das unidades básicas. Formar rede numa perspectiva vertical e hierarquizada, né? Para mim, a rede começa em que local? Para mim, quando a gente resolve formar rede numa perspectiva vertical, no domicílio. Aí é aonde começa a rede. Quem é que trabalha no domicílio? Rotineiramente o agente comunitário de saúde, fazendo aquilo que a gente já discutiu. Ocasionalmente, um auxiliar, ocasionalmente, né, um técnico de saúde bucal, ocasionalmente o dentista. Quando é que esse ocasionalmente faz sentido? Para mim, esse ocasionalmente faz sentido quando do treinamento desse agente comunitário de saúde que você tem que treinar em serviço e tem que ir junto. Em momentos de cadastramento de famílias que você tem que ir junto. Né? Em momentos de corrigir um treinamento, acrescentar um tema novo, você vai junto. Agora, no dia a dia, não faz sentido dentista fazer papel de agente comunitário de saúde. O dentista deve ir ao serviço, aos domicílios, como dentista, capacitando e organizando o trabalho da equipe. Né? Então ele vai lá no momento que cobra algo que só ele poderia estar fazendo, como alguém responsável pelo trabalho de toda uma equipe em saúde bucal. Então é na hora de treinar. Agora, uma vez capacitado, uma vez treinado, uma vez certinha, a coisa dada de forma organizada, não tem sentido o dentista fazer a rotina do agente comunitário de saúde. Senão você transforma um dentista num agente comunitário de saúde de super luxo. Tá certo? Você transforma um técnico de saúde bucal num agente comunitário de saúde de luxo. Você transforma um auxiliar de saúde bucal num agente comunitário de saúde de luxo. Então não tem sentido você pagar salário de dentista para fazer trabalho de agente, como não tem sentido você pagar trabalho de TSB para fazer um trabalho de agente. O papel da equipe é cada um fazer o seu trabalho de forma com que os recursos alocados sejam recursos melhor utilizados. Tá certo? É desperdício. Eu não estou falando aqui que o dentista não tem que ir no domicílio, eu não estou falando isso. Ele tem que ir como dentista e não como agente comunitário de saúde. É para treinar o agente. Quando é que um dentista precisa ir num domicílio? Um exemplo outro, além do treinamento. Suponhamos que vocês tenham no seu sistema local de saúde a visita dos dentistas já rotinizada, dos agentes comunitários de saúde já rotinizada. Eles vão lá de 2 em 2 meses, tudo mais. Eles fazem aquele rastreamento, aquele screening dos casos de suspeita de perda de normalidade. Certo? Eles fazem as rotinas preventivas e promocionais. A gente espera que a maior parte das famílias, sempre a gente espera que a maior parte das famílias, elas vão ter a sua situação resolvida com o papel do agente comunitário de saúde no que diz respeito
a prevenção e promoção. Mas sempre tem aquelas famílias que não respondem à média. Elas ficam abaixo da média. E o agente comunitário de saúde é o mesmo. Ele vai em 200 famílias, mas 5 ou 6 delas não têm o ganho que as outras 195, 194 tiveram. Nessa hora, já está provado que o agente comunitário de saúde atingiu o limite da sua capacidade, que ele precisa de uma ajuda, porque ele não foi eficaz com 5 ou 6 famílias. E é nessas 5 ou 6 famílias, e não nas outras 195, 194, que o dentista precisa ir e fazer um trabalho mais pontual, mais complementar, né? E suponhamos que o dentista vá, e mesmo assim, essas 5 ou 6 famílias não respondem satisfatoriamente ao ponto de chegar na média das outras. Aí é a hora do assistente social, porque a gente não foi formado nas técnicas do assistente social e tudo para tentar ver quais são os problemas dessa família. Então, é um crescente de envolvimento profissional. Cada um vai até o seu limite. Se o agente chegou no seu limite e não tem condições, requisita o técnico de saúde bucal. Se o técnico de saúde bucal, mesmo indo lá, não conseguiu levar o ganho ao nível que se esperava, requisita o dentista. Se o dentista indo lá, fazendo uma agenda complementar, não consegue atingir o ganho esperado, chama o assistente social. Então, assim, é um trabalho onde as coisas se somam de forma estruturada. Tá claro? Então eu estou justificando a ida do dentista aos domicílios, mas não como agente comunitário de saúde, como dentista. É nesse sentido que eu estou falando. Não é para fazer tratamento, restauração, assistência odontológica, não é. É para fazer o papel do dentista na prevenção e promoção. Quando? Quando os recursos que ele tem falharam e não foram suficientes. Tá claro? Ok? Ok. Eu acredito, voltando... Você quer dividir o comentário seu com a gente, Vanderlei? Pois não, professor. Divide com a gente o seu comentário aí. Tá ok. Não, eu estou colocando para eles o seguinte, que a ideia que o senhor está colocando é o que a gente pretende implantar esse ano, né? Que é treinar os agentes a fazer a escovação supervisionada e o controle de placa bacteriana, né? Então eu estou planejando a gente fazer uma caderneta, né? Para que os agentes façam esse controle. E nos casos, né, que eles não conseguirem ser efetivos, né? Eu estou falando que aí sim que o profissional vai ao local e vai tentar trabalhar esse pessoal. Vanderlei, nós estamos com um grupo de 10 professores aqui na UNB, da odontologia, tentando fazer uma lista de situações do dia a dia do agente comunitário de saúde que mereceria notificação para o dentista. Tá certo? O que o dentista deve fazer o que o agente comunitário de saúde deve fazer na sua rotina, no seu dia a dia, isso a gente vai apresentar um pouquinho mais para frente. O que ele deve anotar, o que ele deve ver, o que ele deve fazer, como estruturar a rotina do agente. Só que nós estamos agora desenvolvendo o quê? Quais situações que, se por acaso o agente comunitário de saúde se deparar com ela, ele necessariamente precisa notificar o dentista para o dentista falar o que fazer, né? Essas situações de perda, suspeita de perda da normalidade, né? Situações como essa que o índice de placa das pessoas não abaixam, né? E elas mantêm índice de placa alto, e outras situações. A gente está fazendo uma lista. Esse é o trabalho que a gente tem, inclusive nós temos aqui nesse grupo aqui, né, alunos que estão envolvidos, além dos professores, que estão envolvidos nesse trabalho. Esse trabalho é para esse ano, Vanderlei, né? Essa é a nossa agenda de desenvolvimento esse ano. A gente já tem um rascunho, um borrão, mas a gente ainda tem que experimentar, testar e tudo mais. Se vocês quiserem
Pode falar. Pode testar aqui em Tefé, viu? Nós estamos aqui no laboratório à disposição. Agora com videoconferência, se vocês... Era exatamente isso que eu ia falar. Se vocês quiserem, com esses recursos que a gente tem de videoconferência, né, experimentar com a gente, porque a gente tem aqui o Itapuã, que é uma cidade satélite, né, e uma unidade básica que a gente tem algumas famílias que no trabalho nosso docente assistencial que a gente faz essas experiências. Mas se vocês quiserem ter um envolvimento, uma participação e experimentar isso aí também, mas lembra que é experimento, aí já é uma agenda acadêmica de desenvolvimento. Vai ter coisa que vai dar certo, vai ter coisa que não vai dar certo, vai ter coisa que precisar de aprimoramento. O que eu estou falando aqui como curso já são coisas consideradas como estabelecidas, né? Não é agenda de pesquisa, tá claro? Esse tipo de trabalho é em cima de agenda de pesquisa, para a gente ter uma colaboração com tamanha distância e com tamanha diferença do nosso dia a dia, é um teste de robustez das nossas propostas, e para a gente só é muito bem-vindo. O que depender da gente aqui também, eu acho que os meus colegas também estão abertos aí a novas experiências, novas propostas, né, para a nossa população, que a gente vê que a condição é muito precária e o trabalho que a gente tem desenvolvido ainda está muito aquém das necessidades reais da população. Então eu acho que qualquer experiência que possa trazer frutos, possa trazer benefícios a médio e longo prazo, acho que é muito bem-vindo. Ok, então estamos aí, estabelecido o compromisso, ok? A gente continua, né, com o contato daqui para frente, né? Voltando aqui então, à tela, o nível mais básico de formação de rede numa perspectiva vertical é o domicílio, né? O nível intermediário é a unidade básica de saúde da família. Os CELs devem ser unidades secundárias exclusivamente de referência e não de porta de entrada, né? Fazer CEL de porta de entrada transforma o CEL num inferno. Desculpa o trocadilho, mas é basicamente isso. Tanto o fluxo do domicílio para a unidade básica, quanto o fluxo da unidade básica para o CEL, deve ser realizado mediante protocolos de acesso, né? É um checklist de coisas, né? Critérios de elegibilidade. Quando um paciente não atende os critérios, ele atrapalha o rendimento do tratamento que se dá no nível superior. O vereador, o radialista, o prefeito adora furar fila técnica quando se tem critérios de elegibilidade. Isso atrapalha o serviço no nível mais avançado. Você tem que esgotar o serviço no nível para fazer com que o paciente possa, recebido alta no nível da atenção primária, se encaminhar para a atenção secundária. Não é isso? Quer dizer, imagina se o paciente chega lá no laboratório de prótese, regional de prótese, para extrair o dente. Quer dizer, vai perder o tempo de extrair o dente, vai perder o tempo de trabalhar o osso, vai perder o tempo de esperar isso tudo para depois começar o trabalho específico da prótese. Então, assim, cada um faz aquilo que tem a sua competência específica e o somatório disso, se for um fluxo construído mediante protocolos de acesso, não é mandar, referenciar, não, é ter vagas, cotas. A unidade tal tem 2 ou 3 vagas para o laboratório de prótese, a outra tem 2 ou 3 vagas. O critério para mandar é o paciente já tem que ter feito isso e aquilo. Se chegar aqui com esses itens do checklist não cumpridos, o paciente volta. Nós não vamos fazer o que é a atribuição da atenção básica. Esse tipo de coisa estrutura a rede. Ok? Rede não é um amontoado. Rede é uma estrutura que tem uma engenharia programática. A rede é estabelecida tanto horizontal quanto verticalmente. Ok?